Olá, boa noite. Boa noite, querido. Que coisa boa que deu certo. Por causa que eu estava no computador. Daí no computador eu não tinha essas opções aqui assim. Daí eu agora estou no Uhum. celular. Então, sim, pode ser alguns sons de fundo aí assim. Tem problema não. Luciano, quero agradecer demais de você topar vir aqui bater esse papo e te dizer assim, que eu tenho feito essas lives aqui, o objetivo não é enaltecer meu trabalho nem nada, é poder contar para as pessoas, porque tem gente de todo jeito, né? Tem gente que já Uhum. parou recentemente, tem gente que parou há mais tempo, tem gente que ainda está esquentando os motores. Então, a ideia é, é que você conte tudo, assim, sabe? Tudo que você considerar relevante, imaginando que tem alguém que vai se inspirar, que vai encher o coração de esperança e vai parar também. A gente não tem limite de tempo, então eu peço que você se apresente e nos conte tudo, não nos esconda nada, tá bom? Então, meu nome é Luciano. Eu fiz o curso, acredito que em 2012, acho que é 2012. Uhum. Na época o curso até era um pouco diferente, mas assim, desde aquela época eu nunca mais fumei. O curso eu fiz porque tinha um amigo que tinha feito o curso, ele parou de fumar, o Ney, ele parou de fumar, e daí ele falou para mim que tinha feito o curso, eu meio que duvidei, né? E falei para ele, não, então se esse curso funciona mesmo, se daqui a um ano você parou de fumar mesmo, eu também vou fazer o curso. E daí, realmente, deu um ano, e daí ele tinha parado, né? Ele não fumava. Daí eu fiz o curso também, certo? Desde 2013 até hoje, tanto o Ney quanto eu nunca mais fumamos, certo? Eu nunca mais encostei num cigarro, né? Na Uhum. época eu parei porque meus filhos eram pequenos, hoje em dia eles já são adolescentes, um já é bem jovem já, mas na época eu parei de fumar principalmente porque eu não me sentia bem, principalmente por causa do cheiro, sabe? Eu não gostava de estar com essa situação com eles perto de mim, sabe? Isso que eu não fumava perto deles, né? Mas mesmo assim, a questão do cheiro, eu também sempre gostei de fazer esporte e, poxa, eu vivia cansado também, então eu tinha vários fatores ali para parar de fumar. Mas não parava porque, poxa, na época o cigarro para mim era muito bom. É. Viu, Luciano, você começou a fumar cedo? Ou que tipo de fumante que você era? Era moderado ou era inveterado? Eu fumava bastante, assim. Eu comecei a fumar com 13 anos. Com 13 anos eu comecei a fumar, eu acho que eu fui até 36 anos mais ou menos fumando, né? E daí, assim, na época que eu parei de fumar, eu chegava a fumar uma carteira e meia por dia. Uhum. Uhum. E como é que foi o começo, assim, os primeiros dias? Como é que, como que você se Então, sentiu? Como que você lidou com essa mudança? assim, Só um minuto, eu quero fazer uma pergunta mais completa. uhum. Você começou bem jovem e ainda bem que parou jovem, né? Você era novo ainda, você fumou 23 anos, né? Você 24, parou jovem. 23, 24 anos eu fumei. É. E você tinha um estilo de vida, você teve que mudar esse estilo de vida? Você sofreu? Conta bem Então, detalhadamente como é que foi essa assim, largada aí. eu não sei como é que é hoje em dia, como é que se passa, né? Essa situação aí, né? Como é que você faz a publicidade aí do seu trabalho. Mas na época, eu lembro quando eu comecei a fazer o curso lá, né? Tudo, a gente conversou, né? E assim, foi justamente como você falou, no tempo todo do curso eu fumei, quando eu chegou no último dia, que a gente tinha que jogar a carteira de cigarro fora, certo? Eu joguei a carteira de cigarro no lixo, a gente acabou o curso, logo saindo dali,
eu fui para um bar. Eu fui para um bar onde estava aquele meu outro amigo que tinha feito curso antes, até, sabe? E, pô, todos os meus amigos fumavam. E mesmo no bar, tomando cerveja, logo depois do curso, eu não fumei. Sabe? Foi meio mágico mesmo. Na hora que depois que eu joguei a carteirinha fora, eu nunca mais fumei. E ficava na cabeça, cigarro, 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 cigarro. Bom, existe ainda, existe assim, não vou dizer que fica na cabeça, né? Mas de vez em quando você para, não é que eu tenho vontade de fumar, mas de vez em quando assim eu paro e lembro que aquele seria um momento que eu iria acender um cigarro. Muito raramente, assim, quanto mais o tempo passa, mais raro vai se tornando esse pensamento. Mas é um pensamento que eu fumaria naquele momento, não que eu realmente tenha vontade de fumar. Entendeu? Ah, Tanto que tem tipo, amigos meus que fumam perto de mim, normalmente, sabe? Hoje em dia tem até esse estilo de cigarro novo, e assim, mas realmente não tive mais aquela questão assim, não, poxa, e se eu der uma fumadinha ali, você não vai estragar? Não, nunca mais. E depois que eu saí dali, depois que eu joguei a minha carteirinha fora, eu realmente nunca mais fumei. a gente tem, quando eu fumava, Luciano, eu gostava de fumar dirigindo. Estava dirigindo, eu fumava. E até hoje, se eu estou dirigindo, pego uma estrada, assim, tipo, a gente vai daqui de Curitiba para Florianópolis, né? Minha filha nasceu lá e tal. Eu entro, pego a estrada, eu já penso, putz, e olha que faz anos, hein, que eu parei. Eu penso, eu estaria fumando e mascando Trident, e ouvindo música, e com a janela aberta. Então é uma lembrança meio É uma romântica lembrança, que a gente tem. exatamente, é uma lembrança, né? Não necessariamente me dá vontade de fumar. Até porque depois que eu parei de fumar, eu consegui voltar a fazer muitas outras coisas que eu não fazia mais, certo? Exercício, outras atividades assim que eu tinha deixado de lado, assim, que eu não tinha mais aquela questão de fazer. Então isso também pesa, assim, inconscientemente isso acaba pesando, sabe? Eu não tenho mais essa vontade justamente porque você tem muito a perder, sabe? E hoje em dia, poxa, eu fico pensando naquela época, isso é 12, 13 anos atrás, 12 anos atrás, fico imaginando quanto é que está hoje em dia, para o custo de você manter um vício como cigarro. O custo social, o custo Não, financeiro, o custo geral, né? financeiro, sabe, o custo social também, mas uma coisa que eu paro assim, vejo meus amigos assim, poxa, quanto que tá uma carteira de cigarro? E quando eles me falam o valor assim, eu fico meio horrorizado, assim, que é uma conta muito alta, sabe? É Muito. uma das coisas assim, que bate para mim essa daí. Aham. Viu, Luciano? E você tem amigos lá daquela época que não pararam, que continuaram fumando? Eu tenho um amigo, tenho mais um amigo que fez também o curso com você, ele também parou, o Ricardo também, Ai, alguns anos depois ele fez o curso com você também, ele também parou de fumar. é. E aí e tem os que não pararam, os que Tem uns naquela época que que não fumam até fizeram o hoje. curso, né? Sim. E tem os que não fizeram o curso, que fumam até hoje, têm a sua vida normal. Mas eu, o Ney e o Ricardo, nós três fizemos o curso e nunca mais fumamos. Pois é, que coisa boa, que coisa boa. Eu perguntei, quando a gente conversou, eu perguntei, né? Isso ainda é algo importante para você ou você já, tipo, esqueceu, já Não, ainda é não, é uma algo coisa? bem importante. É algo assim bem importante, assim. Até quando eu conto como eu parei de fumar, as pessoas acham que é meio mito, assim, sabe? Mas realmente foi justamente como foi conversado quando na época a gente conversou. Ó, vai ser assim, assim, assim. E no último dia, o Ney me contou, né? Ó, você vai jogar a carteirinha fora e nunca mais você vai fumar. E foi bem o que aconteceu. Que coisa boa, né?
Que coisa boa. Eu sempre que... Uma das coisas que a gente trabalha bastante na mentoria, hoje chama mentoria, até o nome mudou, Eu né? vi um monte de diferença ali. Era seminário, lembra? Não, Aham. acho que nem existia essa palavra mentoria, né? Daí a gente Não, foi se essa coisa. modernizando. É. É, uma coisa que a gente trabalha bastante é essa ideia de que é uma coisa que você vai fazer hoje, mas você vai colher para o resto da vida. Quando faz um ano, você olha e fala, nossa, que bom que eu fui, que eu me atrevi, que eu dei conta, né? Daqui 5 anos, daqui 10 anos, porque quando a gente está no vício, Luciano, não sei se você concorda, mas a gente tem uma visão muito curta da vida, assim, parece que todo o nosso prazer se resume àquilo ali, né? A poder estar sempre recorrendo ao cigarro quando quer. Quando a gente para de fumar, a nossa visão aumenta, você encontra outros prazeres, outras coisas passam a ser importantes. Você falou agora da atividade física, da moral que a gente fica com os filhos também, né? Que dá isso é uma coisa muito bacana, né? Então, assim, uma das coisas, assim, não demora muito para você ver a diferença, sabe? Logo depois que eu parei de fumar, passou um tempo depois, não deu 6 meses depois, eu voltei a treinar uma arte marcial que eu treinava quando era bem novo, assim, sabe? Que é a Muay Thai. Quando eu voltei a treinar essa arte marcial, eu já tinha tentado treinar outras vezes, não tinha condições físicas, porque era muito, assim, o aeróbico era muito forte, então daí você acabava, poxa, você não tinha uma boa performance no exercício justamente por causa da falta de ar, né? Por causa da questão do cigarro. 6 meses depois que eu parei de fumar, eu voltei a treinar Muay Thai. A sensação que eu tinha era que eu estava conseguindo treinar melhor do que quando eu tinha 15, 16 anos, que foi a época que eu comecei a treinar. Sabe? Nessa época, quando eu comecei a treinar muito novo, foi uma época perto dali de quando eu comecei a fumar. E parecia não afetar tanto. Depois que eu parei de fumar e voltei a treinar bem mais velho, aí eu vi o quanto que o cigarro me fazia mal já naquela época. Quando se é bem jovem, assim, a gente não tem ideia que está afetando, porque não afeta mesmo, né? Você Uhum. continua tendo fôlego, continua, quando é novinho, né? Sei lá, até os 20 e poucos anos. Você tem, você corre, sei lá, Sim. faz tudo na tua vida, não afeta, né? Ele começa a afetar e a gente percebe meio de repente, né? Chega um belo dia que você dá um piquezinho de corrida, já fica, né, ofegante, ou vai subir uma escada. Quando a gente se toca, parece que já faz um tempo que está fazendo mal, né? Uhum. Então, essa é a questão. Assim, a gente não se toca, fazendo mal, tá. Porque quando além de treinar, eu servi exército, etc. Tal, e eu corria muito, sabe? Nessas épocas eu corria por obrigação, não era só porque eu queria, era por obrigação. E hoje em dia eu vejo que eu tenho uma condição pulmonar melhor para fazer essas atividades do que naquela época que eu era mais novo, sabe? Eu tenho uma performance melhor nessas atividades e mais pesado, mais velho, do que na época quando eu tinha ali 19, 20 anos, assim, sabe? Então, é uma coisa que a gente não se toca, mas desde sempre, você fumando, você vai ter algum efeito, até porque eu nunca fumei pouco. Eu, desde, assim, logo já no começo, poucos anos depois, eu já comecei a fumar uma carteira por dia, ou quase uma carteira, sabe? Então eu sempre fumei bastante, principalmente na época do quartel. Uhum. Fumava-se bastante? A moçada fumava bastante na época de Naquela quartel? época ainda, a gente ainda tinha, não era, claro, já não era mais possível, né? Já não era mais permitido que você fumasse em ambientes fechados, né? Uhum. Mas você podia fumar em qualquer lugar. Você podia, saiu para fora da porta, você podia fumar, sabe? Então, a gente tinha muita atividade ao ar livre, muitas vezes a gente estava fazendo uma atividade e estava todo mundo com cigarro na boca, Oh, sabe?
Oh, aham. Você, você acha, Luciano, que atualmente a tua percepção, assim, quando você vai para um barzinho, quando você vai para uma festa, um churrasco, você percebe que continua se fumando igual ou você percebe que diminuiu, que tem menos pessoas fumando? Então, né, quando eu parei de fumar, estava entrando a lei, ali tinha pouco tempo, tinha entrado a lei que proibia você de fumar em bares, que antigamente você podia fumar dentro de bar, sem problemas, você não podia fumar dentro do teu estabelecimento de trabalho, mas dentro de um bar, dentro de um restaurante, existia área de fumante e não fumante, sabe? Isso você podia. Na época que eu parei de fumar, fazia poucos anos que tinha começado a entrar a proibição que fazia com que você não pudesse mais nem fumar dentro de bar. Você tinha que realmente sair do estabelecimento para poder fumar. Então, já nessa época, assim, você tinha os incômodos, sabe? De você ter que se deslocar para um lugar aberto, muitas vezes o lugar não era tão protegido, muitas vezes não era tão perto, e você tinha que ir até lá para fumar, sabe? Muitas vezes, né, dependendo do pessoal que você tivesse, isso daí não era problema, porque o pessoal ia junto com você fumar, se você tinha muito fumante, mas muitas vezes você estava ali principalmente quando estava com a família ou pessoas que não fumavam, você tinha que deixar a conversa para sair fumar. Hoje em dia, você acha que diminuiu essa quantidade de fumante ou você continua vendo? Assim, eu vou te falar, a minha percepção, eu vejo muitos jovens fumando. Aqui é onde eu moro, Uma narguilé, coisa, vape. uma coisa que está muito estranha, né? Assim, há uns anos atrás eu estava sentindo a percepção realmente de que as pessoas estavam fumando menos, certo? Mas daí agora que entrou essa história de cigarro eletrônico, assim, poxa, eu dava aula de informática, né? Eu já dei aula de informática para adolescente. E eu via os meus alunos, eram alunos até um pouco mais carentes, que tinham o tempo que eu dava livre para que eles pudessem mexer na internet, pudessem acessar qualquer conteúdo na internet. Muitas vezes eu via muitos deles procurando aquela essência para recarregar esses produtos. Então, assim, agora com essa questão desses cigarros eletrônicos, eu acho que a coisa confundiu um pouco. Eu estava com um amigo até nesse final de semana mesmo, ele comprou um cigarro eletrônico desse aí com a ideia de parar de fumar. E beleza, eu falei para ele, se quer parar de fumar, tem outra forma. Né? Mas, assim, ele sabe já dessa história, tudo. E daí o que aconteceu? Ele estava fumando o cigarro normal, e, de repente, ele começou a fumar o cigarro normal e o cigarro eletrônico também, sabe? Então, assim, essa história de que esse cigarro, ele veio para ajudar a parar de fumar, eu não consigo. Antes de parar, antes de fazer o curso com você, eu usei o tal do chicletinho, eu usei o adesivo, certo? E, poxa, não tinha, não adianta, você não vai conseguir parar de fumar usando uma coisa que vai reduzir o cigarro, sabe? Porque vai chegar um determinado momento que se você não trabalhar ali o hábito, se você não trabalhar, certo, o seu psicológico para isso daí, não vai ter remédio que salve. A gente, esse é o conceito de que todos os vícios, eles acontecem na cabeça. É a tua cabeça que se torna dependente. O corpo, quando você está com o emocional preparado, o teu corpo ele passa numa boa sem o cigarro. O lance é a cabeça que fica te incomodando, né? E a gente daí tem que criar uma autodefesa, tem que ter uma estratégia para você lidar com esse pensamento em looping, né? Eu vejo que a grande queixa, Luciano, principalmente das mulheres, não sei, é isso de que se incomodam de ficar pensando no cigarro nos primeiros dias, como se aquilo fosse um incômodo que fosse para o resto da vida. A gente sabe que não é, porque tudo a gente supera, né? Tudo a gente vai acostumar.
desde, assim como um vício, às vezes um trabalho, tem gente, né, que a gente vê mudando de área e se adapta. A gente se adapta, né? E aqui no caso do tabagismo, é uma coisa que já deixa de ser, de um tempo para frente, deixa de ser uma opção, passa a ser uma obrigação, uma coisa que a pessoa tem que fazer, né? Quando o corpo dela não suporta mais, quando a consciência dela já não suporta, né? Então, é muito bom a gente ouvir um relato assim de que, sim, a gente vence isso, a gente vai parar de pensar no cigarro, a gente vai parar de se incomodar, vai chegar esse dia, né? Uma coisa que a Vera fala é que realmente, até conversando sobre cigarro com algumas pessoas, realmente o cigarro acaba se tornando aquele seu amigo antigo que você não vai ver mais. Sabe? É Ele é bem tipo quase mesmo. um divórcio forçado. Não, ele tá lá. Foi bom conhecê-lo por uma época, mas agora não serve mais. É, É um é. relacionamento que termina. É, uma coisa, né, que a gente sempre fala, o cigarro, ele chega na vida de quase todo mundo, primeiro de tudo. Você com 13 anos, 15 anos, você não tinha ainda a tua profissão que você tem hoje, não tinha os filhos que você tem hoje, se você tem pet aí, o cigarro, antes de chegar tudo mais na sua vida, o cigarro já estava lá, né? Então, vira bem isso que você está falando. Ai, meu amigo, muito amigo. Aquele amigo que Ui, levava para o caminho errado, entendeu? Você tem que se lembrar dele depois de um tempo. amigo da onça. A gente faz, né? Você lembra que a gente faz no curso a conta de quantos cigarros a pessoa fumou, né? Quantas unidades. Então, na E época, eu olha, tinha comido já um apartamento já. isso. A maioria fuma um bom. Você fumou 24 anos, 23, 24 anos? Uhum. É. A média, Luciano, que as pessoas fumam é 30 anos. Eu acho que até a média é um pouco maior, eu acho que até uns 35 anos. Olha, a pessoa fuma um caminhão de dinheiro, um caminhão de cigarro, um caminhão de Tinha dinheiro. gente lá que tinha fumado muito mais, tinha muito mais idade, estava fumando. Tinha gente lá que tinha fumado 4 carteiras de cigarro por dia, como média. Então, assim, eram números, assim, absurdos, assim, sabe? E, pô, Absurdo. você vai ver, não é difícil da pessoa fazer isso, sabe? É o hábito. É o hábito da pessoa. A pessoa bota o cigarro em todos os momentos da vida dela. Exatamente, exatamente. Você parou de fumar e não substituiu o vício por outra coisa? Por outra coisa Não, ruim ou só não por coisa substitui. boa? Não, eu até usei, teve algumas outras coisas que eu quis até parar, assim, até usei a mesma estrutura, até um pouquinho parecido, assim, sabe? É, Uhum. algumas coisas, assim, que não estavam legais, assim, eu usei o mesmo pensamento e também parei, sabe? Com outras situações, assim, que não eram também tão legais. É, mas, assim, o que eu achei legal é que realmente foi muito fácil. Claro, eu acredito que isso ainda não seja de pessoa para pessoa, sabe? Eu acho que uma das coisas também que você tem que botar na cabeça quando vai fazer essa mentoria com você, é que realmente a pessoa tem que estar com vontade de parar de fumar. A pessoa realmente tem que estar querendo realmente largar o cigarro, sabe? E de mente aberta, sabe? E de mente aberta mesmo, porque aí quanto mais mente aberta você tiver, melhor vai funcionar. Porque quando a pessoa vai meio contrariada, tudo que você fala ali, a pessoa já está dentro dela, mas não é bem assim, mas comigo é diferente, mas será? Sabe aquele diálogo interno que está torcendo contra? As coisas, a gente estava falando no início dessa live aqui, que todas as coisas importantes, boas na nossa vida, são uma construção. E a gente não fica parado esperando as coisas acontecerem. A gente faz elas darem certo, a gente usa
a inteligência, a fé, a criatividade para as coisas, o esforço, né, para as coisas darem certo, para as coisas funcionarem. Tudo é resultado, né, Luciano, tem que ter esse empenho e, e nunca se sentir vítima, né, porque principalmente vício é uma coisa que ninguém começou obrigado, muito pelo contrário, né, a maioria de nós ali, a gente começa escondido porque sabe que está fazendo bobagem. É, uma vez eu falei assim para minha mãe, eu falei, pô, quando você me viu fumando, por que você não me deu uma camaçada de pau assim? Ela falou, ah, você acha que ia adiantar do jeito que você era, bocuda e tal? Não, não ia mesmo, porque a gente quando... Ninguém começa a fumar obrigado, já ouvi algumas histórias, mas o número é irrelevante, assim. E ninguém para obrigado também. Exatamente. Tem que ser um desejo mesmo da pessoa. Luciano, fala aí uma coisa para quem está esquentando os motores aí para parar de fumar. O que você gostaria de ter ouvido quando você estava fumando? Poxa, gente, eu vou falar para vocês assim, eu vivia e até hoje em dia vivo num mundo de fumantes também. Muitos dos meus, como eu falei para vocês, muitos dos meus amigos antigos fumam até hoje, certo? A gente ainda tem uma roda muito grande. Uma das coisas que é legal é que, da Vera, que eu não me tornei aquele fumante chato, aquela pessoa que odeia o cigarro, mas não me dobro, não me sinto diferente, não sinto nenhuma fraqueza nesses momentos que eu estou ali com eles, sabe? Mas assim, o que eu acho legal é que realmente você consegue parar de fumar numa boa, sabe? Você consegue parar assim realmente de forma que não te dê, sabe, aquelas coisas que dizem, ah não, mas se você parar de fumar, você vai começar a ficar nervoso, você vai comer demais, você vai ficar ansioso. Poxa, tudo isso daí são coisas que você trabalha no psicológico, certo? Você vai ter que trabalhar essa parte psicológica para quê? Para quando você realmente for parar, você não sentir esse baque, você não sentir essas situações, sabe, de afligirem ali. E quando eu fumava, eu achava que a vida não ia ter graça quando eu parasse de fumar. Eu acho que tem muita gente que pensa isso. Eu te digo que hoje E em dia, muito pelo contrário, minha vida se tornou muito mais engraçada. Principalmente eu, que na época estava começando, uma das coisas também que me fez parar de fumar é que eu estava assim, me sentindo muito cansado para brincar com o filho, sabe? Eu estava com dois filhos na época, um tinha 2 anos, o outro tinha 6 anos, sabe? E me sentia assim, um nada, sabe? Ah, vou correr atrás dele. Hoje em dia eu corro mais do que esse. que gostoso, que coisa boa. A vida é muito boa. E esse é o tipo de conquista, né, Luciano, que é mais um ponto, porque a gente para de fumar e continua tendo coisa para resolver na vida, né? Sim, você Depois acaba vai tendo mais outro. motivação para isso. Você acaba tendo mais força para resolver essas situações, sabe? O cigarro, o cigarro, ao mesmo tempo que ele te dá algumas coisas, né? São poucas, ele te tira muitas. E uma delas justamente é essa vontade de fazer as coisas, sabe? Tem muita gente que, poxa, não, sabe, acaba deixando de fazer coisas, acaba trocando assim algumas atividades que poderia fazer, que nem passear aí num bosque, fazer alguma coisa que ao ar livre ou que cobre um pouquinho mais do físico, para ficar com cigarro, sabe? E isso daí, com o passar do tempo, acaba te limitando, sabe? A gente começa a se privado de ir em lugares eu mesma, assim, quando vinha uma pessoa que não fumava, que vinha na minha casa,
Eu não fumava dentro de casa, fumava na área de serviço, mas fumava muito, né? E aí a visita não ia ficar comigo lá na área de serviço, ela ia ficar lá na casa. E, enfim, essa sensação de escravidão, assim, às vezes eu me pergunto se todo mundo se sentiu, acaba em algum momento se sentindo meio escravizado, como aconteceu comigo. Porque para mim, você acabou de falar, né? A gente acaba abrindo mão de várias coisas e para poder fumar, fumar à vontade, fumar num lugar onde você possa fumar sem ninguém encher o saco, sem ninguém ficar botando reparo, né? E eu cheguei num ponto, assim, sabe, de não querer ir no shopping, de não querer fazer um passeio de carro mais longo, que ia ter que ficar, tipo, 1h30 sem fumar. Viajar, ó, a gente ia, né, daqui para Florianópolis. Só que daí você vai parando, para tomar café, para no banheiro, daí fumava. Mas um passeio de 1h30, você não pode parar 2 vezes, 3 vezes, né? Que coisa é essa? Então, esse aspecto da escravidão, assim, de que parecia que o vício era meu patrão, sabe? Eu decidia as coisas na minha vida, tudo, mas daí na última hora o cabresto era do vício, assim. Isso me incomodava pra caramba. Não, Luciano, foi sim. pode falar. Eu tô com um Então, pigarro aqui, me desculpa. há uns anos atrás, assim, eu fiz uma coisa que fazia muito tempo que eu queria fazer, que foi subir o Pico Paraná. E a maior montanha aqui do Paraná é esse pico. Acho que é a maior montanha do sul do Brasil, acho que até, se não me engano. E nesse dia, assim, foi uma moça que estava fumando, bem mais nova do que eu, assim, sabe? E ela estava fumandinho ali no começo. E daí, na hora, assim, tem amigos meus que somem comigo que fumam também. Mas a gente olhou, já viu ela já pitando ali no começo da montanha, sabe? E já dando umas tossidas, assim. Daí, não, mas beleza, né? Ah, tem gente que fuma e vai, né? Então vamos ver. Eu acho que ela não durou os primeiros 800 metros da trilha, ela não. Já um amigo meu teve que voltar com ela, porque ela começou a ter uma crise de tosse ali no começo, e teve que voltar, não teve como, sabe? Então Uma são moça essas nova. coisas, assim. É uma moça nova, nova mesmo, acho que tinha 20 e poucos anos no máximo, sabe? Assim, são situações assim que, pô, você vê corriqueiramente, sabe? Amigos meus que, pô, me vem correr, querem começar a correr, mas não consegue. Daí vai correr uma vez, passa mal, não se sente bem, sabe? E daí depois aí a pessoa acha, ou a pessoa escolhe o cigarro ou fazer um exercício físico, muitas vezes. Né? Uma coisa bem comum, assim, é a pessoa querer parar de fumar para começar a correr. Até teve uma live minha recente de uma moça, acho que é a Corrida Sem Fumaça, a Daiane. Essa era a intenção dela. Tem uma outra moça, a Rose Trubá, que sempre ela parou de fumar, ela se tornou maratonista. Ela foi correr na São Silvestre e levou a minha foto, assim. É, tem uma outra menina também bem nova, Amanda, que já está com um treinador, né, ali para começar a correr. Eu acho que fica no. Assim, eu nunca consegui correr, né? Nunca me levei a sério também, nunca tive um Uhum. treinador para fazer. Hoje em dia a gente sabe que existe uma estratégia para você se tornar um corredor, né? Mas tem que ter fôlego. Sem fôlego, nada feito, né? Nada feito. Luciano, meu querido, eu agradeço muito esse bate-papo, fico muito feliz por você, tá assim, bonitão, saudável, né? Eu sei que outras conquistas vieram depois e eu espero que venham ainda muito mais, assim. Fico feliz também de você dizer que continua sendo uma coisa bacana, um marco, né? Um marco Foi um bacana momento muito grande na minha vida, na sua sabe? E história. agradeço a você, eu não posso, eu tenho que realmente enaltecer o teu trabalho, porque realmente foi ele que me fez parar de fumar,
na época, assim, eu não tinha qualquer visão, olha, assim, outra estratégia que pudesse fazer. Como eu falei para você, eu já tinha tentado outras coisas já e Uhum. não tinha conseguido, sabe? E lhe digo, eu digo para você, foi bem mais fácil, foi bem mais simples, claro, né? Como a gente conversou aqui, assim, você pensando que você tem que realmente ter a vontade de parar, certo? Mas é bem mais fácil e bem mais simples do que vocês imaginam. Sabe, ainda mais com a ajuda da Vera. Vai por mim. Eita, que coisa boa. Querido, muito obrigada. Tudo de bom e de belo para você. E fica já convidado para a hora que fizer aí 15 anos, 18 anos, 20 anos. Tá bem? Obrigadão. Valeu. Uma boa noite para Obrigada. todos. Boa noite. Obrigada, Luciano. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.